Bom dia. Vamos começar o shiur de hoje. Vamos dedicar para a elevação da alma de Idun Nishmat Avraham de Natan ben Moshe Efruim. O Aron HaKohen, o Kohen Gadol, aquele que entrava no Kodesh HaKodashim uma vez por ano, ele tinha 8 roupas especiais. E uma dessas roupas se chamava o Meir. Meir era uma túnica e na borda da túnica embaixo ela tinha uns sininhos. Esses sininhos faziam barulho quando ele entrava, e esses sininhos, a Torá descreve que eles eram Pa'amon Verimon, que significa que era um sininho e uma romã. Quer dizer, romã é um bolinho de lã, conforme a Torá descreve, e como se fosse um formato de uma romã. Essa é a vestimenta do Kohen Gadol. E dizem nossos sábios que essa vestimenta perdoava sobre Lashon Hara. Não sei quem já ouviu falar disso, Lashon Hara, com quem já aconteceu, mas pelo menos o Talmud diz que uma das 3 coisas que não passa um dia sem a gente tropeçar, se não for Lashon Hara, é algo parecido ou próximo disso. Então, o Kohen Gadol vestindo essa roupa, ele perdoava Lashon Hara. Queria eu comprar uma roupa dessa, andar com ela, estou garantido. O cara que fala, não é uma coisa judaica, mas deixei bem claro. Eu posso mentir porque eu estou cruzando, estou fazendo figa. Então eu posso vender para você o carro no Shabbat, porque eu estou falando em Yiddish, se fala Nishabes Geret, não estou falando de Shabbat. Tem Eruv, eu posso fazer o que eu quero. Não, você tem as regras. O que significa que esse Meir, ele perdoava o pecado da Lashon Hara, da maledicência? Essa é a primeira pergunta. Então, tá claro? Fazendo careta? Não, mas como assim? Ele vai passar no meio da gente. Quem falou Lashon Hara que é perdoado? Boa, como que funciona? Então, como que funciona? As roupas do Kohen Gadol, e em geral o templo, ele servia como uma capará, uma expiação para o povo. Então, se você tinha, por exemplo, o altar onde se fazia sacrifícios, esses sacrifícios estavam naturalmente perdoando o povo. Tem uma das frases que a gente fala na reza, hoje em dia não temos mais o altar para poder nos espiar. Então a gente precisa pedir para Hashem, fazer tchuvá e outras formas. Então o mero fato de eles terem o templo, isso facilitava muito todo o processo de aproximação com Hashem, inclusive perdoar os pecados. Então o fato do Kohen Gadol estar servindo no templo, no dia a dia, vestindo aquelas roupas, ele já perdoava muitas das coisas que a gente transgredia. Não necessariamente você passava na frente do povo. Claro, junto com isso tem que ter o arrependimento da pessoa. Não adianta você ter lá o Kohen, ele veste a roupa e você continua fazendo Lashon Hara. Mas quando a gente se arrepende, a gente precisa de uma ajuda. A gente precisa... Não é tão simples você arrepender e recuperar tudo aquilo que você fez. Então a roupa do Kohen, ele vinha e perante Hashem, ele vinha lá e ele perdoava. A minha pergunta é assim que funciona? Ele coloca a roupa, enquanto isso eu falo Lashon Hara à vontade? Como que funciona? O que tem nessa roupa especial que ela perdoa? Se a gente entender isso, a gente vai poder aplicar no nosso dia a dia como a gente pode usar essa roupa atualmente, metaforicamente, para a gente poder evitar ou melhorar a nossa fala. Não, a dúvida é, ele falou, passa no meio do povo e vai perdoando, mas eu estou pensando diferente. Perdoa, aí você falou, não, perdoa o povo, mas o povo que vai para o templo, né? Todo mundo ia 100%? Boa, não necessariamente quem ia para o templo. Ele está lá representando o povo inteiro. Se você foi para o templo, não foi para o templo, aquilo está funcionando. O Kohen Gadol, ele está representando, ele era como se fosse um advogado do povo de Israel. Por isso, por exemplo, no Yom Kippur, ele tinha que vestir, em determinados momentos, roupas brancas. Porque a roupa de ouro poderia lembrar o pecado do bezerro de ouro. Então a posição dele, a roupa dele, o momento que ele entrava, o que ele fazia, ele estava lá nos representando perante Hashem de uma maneira muito intensa. Independente se você conseguiu ir até o templo ou não. O templo tinha essa função. Tinha muita gente que morava muito longe, né? Sim. Iam só nas festas, etc. Se fosse o Jânio, eu já perguntaria assim, mas então quem não vai nem no templo também é perdoado? Está perdoado também. Está perdoado também. Então, sim. O método de quem tá aí. Então, mas lembrando, o que quer dizer isso? Então, a primeira coisa perdoado para aqueles que querem perdão. Se a pessoa nega o perdão, nem o Yom Kippur funciona. O Yom Kippur por si ele perdoa, mas você precisa jejuar no Yom Kippur, você precisa se conectar com o Yom Kippur. Se você vira e fala, eu não acredito no Yom Kippur, então Yom Kippur não funciona para você. Mas você tem um facilitador, que é o Yom Kippur. Então você tem o Kohen Gadol, que ele te facilita. Qual que é a mensagem? Então a mensagem é a seguinte,
Pesach está chegando, e o tratado que fala sobre as leis do Pesach, no Talmud, ele chama Psachim. E na primeira Mishnah, a primeira frase, começa com a palavra Or. O que é Or? Luz. Luz. Errado. Então, para você ver como o Talmud, ele fala numa linguagem críptica, difícil de entender. Cor. Não. Lá ele está falando Or, não, lá é com Aleph. Or le'arba asar, a luz do dia 14, bodkim et ha-chametz leor haner. Você verifica o chametz à luz da vela. Quando que a gente faz essa verificação do chametz? De dia ou de noite? De noite. De noite. Mas a Mishnah começa dizendo Or le'arba asar, a luz de 14, luz teoricamente é de dia. Não, a Gemara dá toda uma explicação e te prova de vários versículos que Or também pode significar a noite, a véspera. O que você complica a minha vida? Fala na noite, Leil Arba Asar. E de lá, a Mishnah e a Gemara dá toda uma explicação dizendo que a Torá e nós, sábios, fazemos questão de falar sempre numa linguagem que vai dar uma impressão positiva. Por exemplo, quando a Torá vai descrever os animais que Noah trouxe para Teivá, tinha os animais puros e os animais que não eram puros. Quando a Torá está te dando regras, pode, não pode, então a Torá fala puro, impuro. Mas quando ela está relatando algo, ela sempre vai evitar falar de forma negativa, vai falar de uma forma positiva. Então a palavra Or também significa noite, e assim os sábios fizeram questão de começar a Masechet, dizendo Or le'arba asar, apesar que pode dar um mau entendimento, mas vem os sábios, eles explicam, e isso se trata sobre a noite. Pergunta: por que complicar se você pode simplificar? E a resposta é muito bonita, que a Torá tem várias camadas. Então presta atenção. Or, ficou claro e todo mundo sabe que é na noite de 14, perfeito. Mas se você quer encontrar o Hametz, antes de você encontrar o Hametz, você precisa acender uma luz. Antes de você encontrar o Hametz na outra pessoa e criticar, você tem um Hametz aí, um orgulho, uma má conduta, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que iluminar a pessoa. Primeiro você tem que mostrar a luz que ela tem. Depois você fala, você é um cara tão iluminado, você é um cara tão bom, não condiz para você esse tipo de comportamento. Essa é a única forma de você encontrar o Hametz. O Hametz físico, você precisa da luz, da lâmpada, da chama da vela, o Hametz interior nosso, ou quando a gente vai procurar o Hametz em outros, primeiro você tem que acender a luz. Por isso a Mishnah fala a linguagem de luz. Não é só uma lição que fica meio complicada a linguagem, se é dia, se é noite, se é Or. A primeira coisa, acenda a luz. Aí você vai conseguir poder ajudar uma outra pessoa para ela encontrar o Hametz que tem dentro dela. Isso serve para os outros e serve para nós mesmos. O rabino Avraham Tversky, famoso médico, ele falava que o pai dele, o avô dele, quando ele tinha algum comportamento inadequado, ele falava em Yiddish para ele, "Si pas nicht fardir", e traduzindo significa, esse comportamento não condiz com você. Você não vira e fala, você é bagunceiro. Pelo contrário, você é um anjo. Não condiz esse comportamento, essas palavras não cabem na boca de um Yehudi. Então você tem que colocar primeiro a luz, não é um truque, essa é a realidade. Você tem que olhar a luz e assim você consegue tirar o Hametz. Então eu vi uma explicação muito, muito bonita com a seguinte história. Uma vez tinha um senhor, um rabino, que ele chegou para o Rebbe. Esse senhor, ele vinha de uma linhagem hassídica muito importante, e o filho dele acabou seguindo o hassidismo Chabad, que não era a linha da onde ele vinha. E esse filho foi morar lá no Brooklyn, e ele abriu um restaurante. Na época era o único, praticamente, restaurante que ficava aberto até tarde, kasher, etc. Quem contou a história falou que não era, não sei se podia chamar de restaurante, porque a comida lá não era das melhores, mas todo mundo ia, é o que tinha. E aí o pai desse indivíduo que abriu o restaurante, ele vira um dia, e ele está conversando com o Rebbe, e fala, olha, eu vim de uma linhagem muito especial, vim do Rebbe tal e fulano, e meu filho foi seguir a sua linha, e olha o que saiu dele, virou um dono de restaurante. Esse aqui é o schnitzel, esse aqui é a sopa de hoje, a de ontem, a que sobrou. Não estou satisfeito com esse tipo de caminho que meu filho tomou.
E o Rebbe, sem piscar, respondeu para ele o seguinte, ele falou, olha, se eu não me engano, não sei se foram essas palavras exatamente, mas se eu não me engano, todos nós viemos de um homem que ele tinha um restaurante. E deu certo. Quem foi? Avraham Avinu. A Torá conta pra gente, ele tinha um restaurante. E eu acho que ninguém está envergonhado da linhagem de ser um dono de um restaurante, de descender de Avraham Avinu. E o rabino que contou a história, ele complementou. Ele falou o seguinte, se a gente for ver, Noah, antes do dilúvio, quanto tempo demorou para ele construir aquela arca? 120 anos. Por que demorou tanto? Então ele tinha que construir sozinho, mas Hashem fez de tal forma que ele fizesse na praça central. Todo mundo que passava perguntava, o que é esse projeto? Ele respondia, vai vir um dilúvio, vai destruir o mundo, é bom você fazer tchuvá. Quantas pessoas, ao longo dos 120 anos, ele conseguiu despertar para fazer tchuvá? Só os animais. Os animais, a família dele. Tinha algum amigo, algum aluno, algum congregante que veio com ele na Tevá? Não. Quem se salvou? 8 pessoas, ele e a família dele. Ponto final. Ninguém. 120 anos, o rabino tentando, e era um tzadik. A Torá fala que ele era um tzadik. 120 anos tentando despertar as pessoas para chuvar. Quantos Balei Tchuvá ele conseguiu? 0. Avraham Avinu, ele abriu um hotel. Quantas pessoas ele conseguiu despertar para fazer tchuvá? Então, primeiro que na época está escrito, a Torá fala que quando viajou com todas as nefesh, com todas as almas que ele tinha conseguido agregar. A gente não sabe quantos eram, mas pelo jeito muita gente. E até hoje, você tem quantas bilhões de pessoas que são monoteístas no mundo, que seguem o exemplo de Avraham. Qual a diferença? Por que um deu certo, outro deu errado? Que Avraham primeiro ele te alimentou, te deu comida, te deu atenção, despertou um interesse. E aí depois, ele estava pronto para te ensinar como fazer brachá. Noah, ele virava e falava, se não fizer chuvá, você vai para o dilúvio. Não deu certo. Você quer achar o hametz que todos nós temos? Você quer tirar o hametz que todos nós temos? Você primeiro precisa acender a luz. Dá comida. Comida literalmente. Dá comida. Dá atenção. Ajuda a pessoa. E depois você ajuda ela também a poder, porque ela já despertou uma confiança e ela sabe que você quer o bem dela. Em inglês se fala, traduzindo para o português, que as pessoas não se importam o quanto você sabe, enquanto elas não souberem o quanto você se importa. Essa é uma frase que eu sempre lembro. O rabino sabe mais ou sabe... Tanto faz para as pessoas o quanto você sabe, se você não se importa com elas. No momento que elas sabem que você se importa, tudo bem, ótimo, porque você sabe também, sabe estudar. A inteligência artificial faz trabalho melhor nesse sentido. Mas se importar com os outros, isso é mais difícil. Voltando para o Meil, o que isso tem a ver com o Meil? Por que o Meil ele conseguia despertar esse perdão para o Lashon Hara? Então, Lashon Hara é o Hametz. Lashon Hara é os podres que a gente precisa tirar. Então, o que acontece? Quando o Aaron ele entrava, ele tinha um Meil, que o Meil ele fazia um barulho, que tinha lá os sininhos. Sininho significa barulho, de que ao lado, a Torá fala, é alternado com as romãs. Quem lembra o que significa a romã? A romã simboliza um Yehudi, por mais que ele seja chamado Poshei Israel, os pecadores do povo de Israel, mesmo esse está cheio de mitzvot, como a romã está cheia de sementes. Então, o Rimon simboliza você conseguir olhar para a luz de cada Yehudi. Você conseguir olhar e saber, eu estou cheio de mitzvot. Sem perceber, eu fiz já muita mitzvot. E aí, o que acontece? É assim que você reverte. Ao invés de você falar mal, a maneira de você conseguir contrapor a Lashon Hara não é calando a boca. Porque chega uma hora que você não aguenta mais e você acaba falando. É você conseguir olhar de maneira positiva para as pessoas. E você fazer barulho. Pega o sino e fala, olha a mitzvah que ele fez. Olha quanta coisa a pessoa fez. A história que eu contei ontem à tarde. Quem estava aqui? Você estava aqui? Você estava aqui? Mas o menino que ele vira para o pai era um rabino, ele vira e fala para ele, pai, eu decidi que não sou mais religioso. Acabou. O pai ficou muito chateado, muito triste.
Só que no dia seguinte ele vê que o filho acorda cedo, vai para a sinagoga, vai rezar e continua fazendo todas as mitzvot e tudo. Depois de um tempo ele não quer estragar, mas ele vira para o filho e fala: eu queria só entender, você me falou que não ia fazer mais mitzvot? Ele falou: você não entendeu, pai. Enquanto eu era religioso, você contava as minhas averot, os meus pecados. Agora que eu não sou religioso, você conta as minhas mitzvot. Então, nós temos inúmeras mitzvot que a gente faz, e a gente é obrigado, a gente tem que focar no positivo. É isso que o Meir ele fazia. Como que ele perdoa a Lashon Hara? Não é simplesmente ele vestia, pronto, ele veste lá a roupa dele e eu estou garantido. A ideia que isso representa é, se você quer contrapor a Lashon Hara, você precisa falar Lashon Hatov. Olhar para as pessoas, trazer um ambiente, um espírito sempre agradável, olhando sempre para o bem das pessoas, elogiando as pessoas, não na frente do inimigo, que isso é chamado Lashon Hara, vai provocar, mas você elogiar a pessoa, isso sempre vai despertar a pessoa para que ela possa estar melhor, e é assim que a gente consegue fazer o que Avraham Avinu ele fez. Ele ensinava a fazer a brachá, e chegava no final, ele falava: se não fizer a brachá, você vai ter que pagar. Lembra? Mas ele já preparou o ambiente para isso. O Rebbe anterior ele tem uma parábola que ele usa. Antigamente, era muito comum a pessoa ir na sauna, em vez do banho, você tinha a sauna. E era comum que quem lembra, já foi na sauna, recebeu as pauladas lá com aquele negócio de eucalipto, etc. Então era muito comum antigamente. Então imagina, o Alfredo Rebbe fala, você chega um cara, você levanta a camiseta dele e começa a bater nele com um galho de uma árvore. Vamos falar que você é mexigno. O cara vai te xingar. Agora, o cara chega, ele entra numa sauna, ele começa a esquentar o corpo dele. E aí ele sobe lá, o degrauzinho vai subindo até que ele está totalmente aquecido. Não só que se você bater nele, ele não vai brigar com você, ele vai ainda te pagar para você ir lá dar tem o nome disso? Chuveirinho? Mas tem o nome. Vassourinha. Boa. Ele vai te pagar e vai agradecer que você está batendo nele. Diz o Rebbe anterior. Se você chega para um Yehudi, começa a falar: você está errado, você está fazendo isso de errado, ele vai te xingar. Agora, se você aquece a pessoa, aquece o teu coração com compaixão, com amor autêntico, verdadeiro, sincero, e você aquece a pessoa, você cria o ambiente, ele vai pedir: por favor, me ajuda, pode bater, eu quero que você me bata para eu conseguir crescer. Então, esse é o carinho, esse é o bater que vem com amor. Então, essa é a lição número 1 do Meir, que ele vinha. Perguntei como que o Meir ele tinha essa força especial de perdoar Lashon Hara. A explicação é que, muito além da roupa física, o Meir ele tinha nas bordas dele os sinos, que simboliza o barulho. Você focar na Roma. Roma simboliza as mitzvot, as coisas positivas, que até mesmo a pior pessoa que seja, ele está cheio de mitzvot. Com isso você consegue recuperar o Lashon Hara e você consegue iluminar. Por isso que a Mishnah usa a linguagem de Or, apesar de estar se tratando da noite, porque se você quer encontrar o Hametz, você tem que fazer isso através da luz. Só para concluir essa primeira parte, a gente chega no dia seguinte de Pesach, na véspera do Pesach, no dia seguinte da verificação, a gente pega o saquinho, coloca os 10 pedacinhos de pão, a colher de pau, e junto naquele saco, você coloca junto a vela que você usou para o Bdikat Hametz. Eu vi uma vez, alguém perguntou: a vela não é Hametz, você não tem que queimar a vela, você queima os pães. A colher de pau vem representar uma coisa muito simples, porque além de Hametz, você não pode ter utensílios usados para Hametz. Na colher de pau, ela vem representar aquilo que você usa. Melhor ainda se você pegar uma colher de pau de casa. Pega aquela de macarrão e compra uma nova depois de Pesach. Então, antes que você apanha com rolo de macarrão. Mas pega uma delas que foi usada com Hametz, então faz sentido. Por que queimar a vela junto? A vela, teoricamente, não tocou no Hametz, é uma vela de cera. Então, essa vela, ela só foi feita para verificar o Hametz. Algo que todo o propósito dele é para encontrar o Hametz do outro, é bom você queimar. Você iluminou, você achou, beleza, não fica com isso. Não adote para a tua vida essa característica de ficar querendo achar o Hametz. É bom, é importante, tem momento certo para isso. Mas não é todo dia, toda hora que você vai ficar procurando o Hametz. Se você nasceu só para procurar o Hametz, queima junto na fogueira lá com o resto do Hametz.
Mais uma. Nessa Parashá, esse Shabbat, a gente vai ter a leitura de Parashat Vayakel, a Parashá de Pekudei, as duas estão juntas, esse ano é um Adar, então a gente junta as duas Parshiot. E aí, além disso, a gente está terminando o Chumash Shemot inteiro. E além disso, é um Shabbat que a gente abençoa o novo mês de Nissan. E ainda a gente tem uma segunda Torá que a gente tira para ler a Parashá de Achodesh, como eu já dei o Shurim a respeito. Então tem muita coisa especial nesse Shabbat. Mas uma delas é que a gente termina o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. O que é o livro de Shemot? Qual é o nome dele em português, popularmente? Êxodos. Da onde vem isso? Ele é chamado Sefer HaGeulah. Ele é o livro da redenção. Então a gente tem no início a história que eles foram escravizados e o resto é a história deles saindo do Egito. Esse livro, ele no finalzinho, que é o final da Parashat Pekudei, no final de duas longas Parshiot, não, obrigado. Ele termina dizendo que o Chvod Hashem, que a presença de Hashem, Maleh Mishkan. O que significa isso? Vocês saíram do Egito, receberam a Torá, depois fizeram o bezerro de ouro. Bom, Hashem deu para você uma maneira de você conseguir espiar isso, você constrói o Mishkan, e 4, 5 Parshiot contando todos os detalhes do Mishkan. Ufa, que bom, deu certo, gostou? Ficou feliz, Hashem? Era isso que você queria? Então a Torá termina dizendo, o Chvod Hashem Aleta Mishkan. A presença de Hashem veio lá e preencheu o Mishkan. Ou seja, Shkoyach, era isso. Essa seria uma conclusão feliz, viveram felizes para sempre, desse livro da Torá. Só que, depois disso, a Torá coloca mais 2 ou 3 psukim, falando de algo que parece que não tem nada a ver. A Torá começa a falar, olha, quando eles viajavam, você tinha a nuvem que ia na frente e guiava eles. E quando eles paravam, etc., todo mundo conhece. E assim termina que quando a nuvem saía, quando ela viajava, o povo viajava. E assim por diante. A ideia de viagem vai ser o que vai aparecer no livro de Bamidbar, o 4º livro da Torá, que vai descrever como que eram as viagens, como que era a divisão das tribos, como que eles se posicionavam, etc. Não faz sentido você terminar o livro com uma frase que ele já foge completamente daquilo que a gente estava construindo. Foram para o Egito, saíram do Egito, construíram o Mishkan, terminou, viveram felizes para sempre. Parece que, sabe, quando o cara... A pior coisa, falo para rabinos, está terminando o shiur, quando você acha que já está finalmente acabando, me lembrei de mais uma história, que não tem nada a ver. Ou alguém que pergunta. Alguém faz uma pergunta, certo? Já estava acabando, já estava... Uma das regras que falam, quando você vai dar um discurso, você tem que ser igual um avião. O avião, ele decola, ele sobe e ele pousa. Tem gente que ele decola, sobe e fica só voando. Nunca volta, não chega no destino. O cara dá voltas e fica lá dando percurso no ar e o cara não... Então você tem que falar para as pessoas o que você vai falar, fala e diga para eles o que você disse. Depois cala tua boca. Certo? E eu sou tu também. Então, trazendo aqui para a Torá, por que a Torá termina com algo que foge um pouquinho? Estava muito bonito para terminar 2, 3 versículos antes. E eu vi uma explicação muito bonita, que está muito clara, o Urash ele traz para a gente. A Torá termina com as palavras Bechol Masayem, em todas as suas viagens. O que você entende? Viagem é quando você viaja ou quando você para? O que é uma viagem? Quando você está viajando, teoricamente, quando você está andando. Mas, tem um detalhe. Se eu estou saindo daqui para Campos de Jordão, eu paro no meio da estrada para abastecer. Alguém vira e pergunta, cuidado com o preço agora. Alguém pergunta onde você está, eu vou responder para ele, estou no posto de gasolina, eu vou responder, estou a caminho de Campos de Jordão. Estou viajando. Então, mesmo quando você para no posto de gasolina, essa parada é necessária para você poder continuar. Você não coloca aquilo como um destino. Aquilo é uma parada. No Waze você coloca parada, você não coloca como destino. Quando a Torá está dizendo para você que eles se conduziam e viajavam com a nuvem, diz Urash, aqui eu estou falando, esse Masayem, essa viagem se refere às paradas deles, não às viagens deles. O que isso muda? O que muda é o seguinte, o livro que descreve para você Geulah. Geulah significa, teoricamente, sair do Egito, hasta la vista, acabou. Agora a vida vai ser reto, maravilhoso. Vai ser um caminho
Você chega no deserto, o que acontece? Aí falta água, aí reclama daqui, e aí reclamam disso, daquilo. Bezerro de ouro, Amaleque, começa um monte de problema. Isso é Geulah? É para isso que eu vim aqui? Então a Torá termina e conclui esse livro dizendo, isso é Geulah. Geulah significa você entender que as paradas também são necessárias e fazem parte da jornada. E mesmo quando você está parado, é a nuvem que está te direcionando. Quando você está parado, foi a nuvem que parou. E acontece com cada um de nós. Nós temos as paradas na vida, está escrito Sheva Ipol Tzadik Vekam. O Tzadik, ele cai 7 vezes para poder se levantar. Faz parte da vida a gente ter essas falhas. Não é que a gente vai se programar intencionalmente para ter as falhas, mas a Torá conclui dizendo, saiba que quando você para, também tem uma intenção. E mesmo quando você errou, você cometeu algum problema, você tem aí o Meil, que ele vai te despertar novamente, o Kohen Gadol, ele vai tocar o sino para te despertar e falando as coisas boas que você tem. Então, o final, quando ele diz sobre as viagens, no sentido mais amplo, significa que a Torá está te dizendo que as paradas também fazem parte da jornada. E quando você olha e fala, poxa, eu caí, o que eu faço agora? Se levanta, continua, que isso também faz parte da viagem. Posso acrescentar? Não sei se está certo, queria perguntar. Eu já pousei meu avião. Já? Agora ainda é... Está taxiando. Está taxiando. Está chegando no finger. É aquilo que não acaba nunca. Você chega lá, está taxiando, demora mais 10, 15 minutos até chegar no portão, e você fica lá parado, não, até tocar o sinal lá que já pode soltar o cinto. Ainda temos 5 minutos. E quando ele lembra de uma outra história, ele arremeteu, né? Tipo, assim eu vou esquecer minha pergunta. Não, eu queria saber se é válido pensar também, enquanto você está parado, a sensação que você está parado, mas as coisas estão andando, o mundo está mexendo, tipo, a Shem está trabalhando. Nós nunca Pode estamos pensar. parados. Você dizer, então, por isso que é exatamente o ponto, a gente nunca está parado. A vida é cíclica, se você está subindo ou está descendo. Mas se você entender que está numa viagem, mesmo quando você desceu, a descida é para você pegar um impulso. Essa é a ideia da Teshuvah. Então, mesmo não tem o Yodita parado. Estar estagnado é a pior coisa. Então, mesmo que a pessoa... Estar parado não existe pelo seguinte fato. Nós estamos... Mi'aleh Behar Hashem. Quem sobe na montanha de Hashem é uma alusão à nossa vida. A gente está subindo a Ministro Rocha Azevedo ou as ruas lá da Se parar de pedalar. Se parar de pedalar. Se você para de pedalar, naturalmente você cai. Significa um Yodi que não está crescendo, ele já caiu. Então, acontece o tempo todo, todos os dias. Mas a ideia é você entender que isso também faz parte da viagem. Não se acomodar com isso, mas você entender que isso fez parte de uma viagem, por algum motivo isso aconteceu, levanta, se recupera, para você agora ter mais força para continuar. E assim a gente conclui esse, então, segundo livro da Torá, o livro da Geulah, e que a gente possa, Bezrat Hashem, ver a Geulah em breve ainda hoje. Amém. Muito bom. Excelente.